teu altar, para a honra e glória do teu santo nome. E a igreja que concorda, diga graças a Deus. Graças a Deus. Som da igreja com a paz do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim Na mesa, o azul. quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, mas sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, glória! Jesus amado. Saúde da igreja com a paz do Senhor. É só para dar uma aquecida, né, meus irmãos? Longe ainda de louvar, mas o importante, né, meus irmãos, a gente sempre tentar, né? Quando a gente tenta, a gente alcança. É só confiar no Senhor. Trago um abraço aqui da minha esposa, Lúcia, né? Hoje ela não pode comparecer, está com um problema de saúde, mas eu tenho certeza que Papai do Céu, Ele vai operar o milagre na vida dela e ela vai dar um testemunho de vitória, né, meus irmãos? Nós temos que confiar, né? Não está aqui agora o pastor Gabriel, né, o pastor Adriele, né? Mas eu louvo a Deus pelas suas saúdes, suas famílias, né, sua parentela, amigos, e eu agradeço também a Deus por tudo. Que o Papai do Céu abençoe vocês que estão aqui essa noite, os irmãos. Tenho certeza que meus irmãos entrou nesse templo aqui atrás de algo, né, meus irmãos? Ninguém veio para a igreja à toa, veio para glorificar o nome do Senhor, para receber também algo da parte de Deus, né, meus irmãos? Eu sempre falo, eu não sou pregador, mas eu sou um servo do Senhor, e quando Ele me chama, né, a gente tem que estar ali preparado, né, meus irmãos? E às vezes eu falo assim: Senhor, o que eu vou falar nessa noite? Aí você é pego de surpresa, mas Deus me falou assim: eu vou fazer como eu fiz com Moisés, vai que eu sou com a sua boca e você vai falar o que eu quero. A mensagem, né, meus irmãos, da noite vai ser curta. Ela fica no livro de Mateus, fica em Mateus, capítulo 2, versículo 14, os 3 versículos só, meus irmãos. Mateus, capítulo 2, versículo 14 em diante. Amém, meus irmãos? Eu vou adiantar aqui então, meus irmãos, para ganharmos tempo.
E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Pode tomar um assento, meus irmãos. Meus irmãos, essa palavra, ela me lembra muito de propósito. Nós perguntamos, né, meus irmãos, por que estamos passando por esse propósito? Né? Eu estou com a minha amada esposa e ela pergunta: por que eu estou passando por esse propósito? Somente Deus sabe por que você está passando por aquele propósito. Mas muitas das vezes nós não entendemos qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas. E às vezes nós ficamos confusos, porque Deus, quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, Ele nos coloca em algum lugar. Talvez Ele vai te deixar na sua casa, e aonde você não vai entender, porque toda vez que às vezes você vai tentar ir para algum lugar e você não vai conseguir sair da tua casa, porque há um propósito do Senhor. Mas talvez quando você está passando por um propósito, que você entra num propósito de enfermidade, e talvez você, aquela hora, você tenta ir para um templo, mas você está cheio de dor, está todo quebrado e você não consegue ir, é porque Deus está chamando a atenção daquela pessoa e está falando: quando você estava bom, na minha presença eu estava bom, você não vinha para minha casa. Aí você fica no propósito, tu fica com a vontade, mas você não vai. Então cada um é colocado em um propósito da maneira que o Senhor achar melhor. A Bíblia vem dizer que um anjo, ele vai chegar para José e vai falar assim: José, pega o menino Jesus e a tua esposa e vai lá para a terra do Egito. Meus irmãos, sabemos que Egito não é uma coisa boa. Ninguém quer ser colocado no Egito. Mas o menino Jesus, ele era inocente, porque ele era uma criança, era um bebê. Mas foi necessário aquele menino com seus pais ir lá para a terra do Egito. Mas por que ele foi para a terra do Egito? Porque os pais deles fizeram algo de ruim? Porque o Egito não é coisa boa. Quando nós falamos que estamos no Egito, pode contar que tem alguma coisa que está acontecendo nas nossas vidas que não nos agrada, que não está agradando a nós. Porque é um processo que você está passando, ou um problema na família, ou você está passando por um problema de enfermidade, ou por você estar passando por um problema, talvez, do seu casamento, com os filhos na droga, com os filhos no álcool, quer sair de uma situação e não pode sair dali daquela situação. E ali você é colocado no Egito. Mas e o Senhor Jesus, que é um inocente e foi colocado lá na terra do Egito? E eu fiquei pensando: meu Deus, por que está acontecendo isso? Mas muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Jesus estava lá no Egito, na terra do Egito, no propósito do Senhor, porque Deus estava ali para um livramento de morte para ele. E talvez nós não vamos entender, porque muitas das vezes nós estamos passando por um processo, por um propósito do Senhor, e às vezes nós não sabemos porque nós somos colocados naquele lugar. Porque a Bíblia vem dizer que Herodes, ele estava naquela época querendo matar o menino Jesus, porque ele sabia que o menino Jesus, se ali
ele começasse a crescer e na caminhada dele, que algo iria acontecer na terra que não ia agradar Herodes. E Herodes, ele fica ali contando com os magos, mas a Bíblia diz que os magos, ele desvia do caminho de Herodes. Herodes fica furioso, meus irmãos. E que Herodes, ele fica tão furioso que ele fica tão desesperado que há uma matança em Israel. Ele manda que aqueles homens, aqueles guerreiros dele, aquele povo, matasse todas as crianças com 2 anos para baixo. E houve um derramamento de sangue em Israel. Mas Deus estava livrando o menino Jesus lá na terra do Egito. O que tu está passando, meu irmão, essa noite? Qual é o problema que você está passando, minha irmã? O propósito de Deus te colocou em que lugar? Foi no Egito? Ou foi numa zona de conforto? Muitas das vezes a zona do conforto também é para te repreender, tá? Nós sabemos que aquele coxo, falando da palavra, que aquele coxo, ele foi colocado naquele propósito, ele já nasceu daquele jeito, mas o propósito de Deus não era que ele ficasse recebendo aquelas moedas para o sustento dele, mas sim para que ele escutasse a palavra do Senhor verdadeira e se rendesse aos pés do Senhor e entrasse saltitando como ele entrou naquela igreja. Sabemos que aquele propósito, como o irmão falou, quando Pedro vai começar a afundar ali naquela água, o propósito de Deus não era carinho, não era nada disso. O propósito de Deus ali era para ver qual era a fé daqueles homens e principalmente a fé de Pedro, que ele teve a coragem de entrar e ir até o Senhor por cima das águas, mas quando ele afundou, ele começou a falar: Senhor, salva-me. Mas o propósito de Deus ali, naquele momento, era para testar a fé daquele homem. E muitas vezes nós passamos pelo propósito do Senhor, ficamos no propósito que é para Ele testar a nossa fé, mas nós não entendemos. Deus está falando seriamente essa noite, meus irmãos. Passa no propósito dando glória. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça. Tu está passando no propósito, glorifica o nome do Senhor. Está passando pelo propósito, não chuta o balde. Está passando pelo propósito, coloca o joelho no chão e o rosto no pó. Está passando pelo propósito, aproveita a oportunidade que tu está na casa do Senhor. Aqui quem opera é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o dono do ouro e o dono da prata. Eu não sei qual é o propósito que você está passando, mas hoje é uma grande oportunidade diante do Rei. Nós podemos também lembrar, meus irmãos, que aquela mulher que andava curvada há 18 anos, havia um propósito na vida daquela mulher. Você imagina, meus irmãos, aquela mulher que andava há 18 anos curvada, olhando para o chão, a gente com a dor da coluna, já é uma coisa muito difícil para sentar, para andar. Tu imagina 18 anos curvada, olhando somente para o chão. Mas havia uma promessa de Deus na vida dela. Não era só ela andar curvada, olhando para o chão, tentando arrumar outros meios, mas para que ela sim ouvisse a palavra do Senhor e que ela se direitasse, ficasse de pé. E ela ficou de pé na oportunidade que ela teve. Havia um propósito na vida de Jonas, que era para pregar em Nínive. Ele foi parar na boca de um peixe. Mas o propósito de Deus não era ele ficar somente orando na boca do peixe. Não. Era para que ele fosse pregar mesmo lá em Nínive. Ele foi lá e pregou a palavra. Oh, glória! Jesus. A Bíblia vem dizer, meus irmãos, que naquele dia, lá no Egito, e ali estava José, estava Maria e o menino Jesus. Mas Herodes, ele vai, naquele momento ele vai entrar numa cilada e ele vai morrer.
Aí o anjo, ele vai aparecer para José lá no Egito, de novo, e vai falar assim: agora pode voltar, porque Herodes já está morto. Deus deu livramento de morte ao menino Jesus, e Deus vai dar o livramento de morte, vai dar o livramento da fome, vai dar o livramento, meus irmãos, da perseguição. Deus vai te dar o livramento da angústia, do terror da tua vida. Recebe essa palavra aí, dá um glória, meu irmão, porque o Deus que está aqui é o Deus verdadeiro. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Sem Ele, meus irmãos, eu sempre falo, João 15,5, ele fala assim: eu sou a videira e vós os galhos. Aquele que está em mim, eu estou nele, e ele dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Vamos dar a cabeçada, mas se os galhos que somos nós não tiver em Jesus, já era, meu irmão. Vai fazer hoje, vai cair amanhã, nem que dure 80, 50, 70 anos, mas não vai dar certo. Mas se tiver nele, o que ele fala? Esse dará muitos frutos. A Bíblia diz que Herodes morre e o menino Jesus, ele retorna para Israel. E é assim, meus irmãos, que Deus está falando essa noite. Que cada um que está aqui essa noite, assim como o menino Jesus voltou, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um propósito, e vocês vão voltar para dar um testemunho de vitória aqui nessa casa. Porque o Senhor, Ele não é um Deus que mente, não, meu irmão. Palavra verdadeira do Senhor. Tudo que Ele promete, Ele faz. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Nós é que somos falhos. Temos que todo dia, meus irmãos, colocar o joelho no chão e o rosto no pó, agradecer primeiro ao Senhor, agradecer por estarmos de pé, por Ele estar nos livrando de toda maldição, meus irmãos, de toda potestade do mal que anda aterrorizando aí o planeta. Porque a luta não é contra o homem, é contra os principados e as potestades do mal, que está sobre a pessoa. Por isso que os outros roubam, por isso que os outros matam as pessoas. Não é aquela pessoa, mas sim o que está dentro dele. E nós temos que ter certeza, meus irmãos, desse Deus maravilhoso. Nós temos também, meus irmãos, que buscar certeza que Deus é Deus. Não adianta a gente ter uma fé mais ou menos. Nós não podemos achar que Deus é como qualquer um outro santo. Não, porque santo primeiro que só existe Ele. Não existe outro santo. Não existe nenhum outro santo comparável ao Senhor. Ele é o único. Nós temos que ter a certeza que aquele Deus é o Deus que vai operar um milagre nas nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, ele andava 1 ano e meio com os discípulos. E Jesus vai falar para eles assim, ó: quem dizem as pessoas quem é o Filho de Deus? Aí nós vamos falar, né? Uns dizem que é Jeremias, outros falam que é João, e alguns outros falam, olha, meus irmãos, como ele responde, e alguns outros falam que são alguns profetas. E Jesus só observando os discípulos. Olha o que eles vão falar, meus irmãos. Alguns dizem que é Jeremias, outros João, e outros dizem que é alguns profetas. Aí ele vai falar assim: e eu? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro entrou na frente e falou assim: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai falar assim: Pedro, filho de Jonas, viste eu que o que saiu de ti não foi nem pela carne e nem pelo sangue, mas pelo Espírito Santo do meu Pai que está sobre você. Ele tinha certeza que ele era o Deus, e é assim que nós temos que ser essa noite. Mas não só essa noite, é por todo sempre. Nós temos que ter fé que aquele homem é Deus. Nós temos que ter fé que ele
não é um Deus de pena, Ele é um Deus de justiça. Por isso que Ele fala, anda dentro da minha lei. Mas pode acreditar, meu irmão, que Ele faz, Ele opera milagres. Eu vim para a casa do Senhor todo derrotado. Bebia, já estava dormindo nas mesas. Meus filhos já iam me pegar. Era uma coisa que já estava muito ruim na minha vida. O meu trabalho estava todo descontrolado. Casamento já estava todo descontrolado. Não estava nem casado, para falar a verdade. E quando eu entrei pelaquela porta da igreja, e que eu falei, eu aceito o Senhor como meu Salvador, e ali Deus começou a operar milagre na minha vida. A primeira coisa, mas Deus Ele faz tudo no tempo certo, e nós temos que aguardar o tempo certo. E Deus ali, Ele começou a operar na minha vida. A primeira coisa que Ele fez foi tirar a bebida. Olha, meus irmãos, foi um processo muito difícil, porque quando você começa a sair tu quer sair de uma certa situação, se for para o bem, meu irmão, não adianta, mas como tentaram, como vieram as coisas ruins, as protestades tentando me impedir seguir a casa do Senhor. E a primeira coisa que Ele fez foi cortar a bebida. Aí eu me batizei. A segunda coisa, o Senhor foi e preparou meu casamento. E isso não foi pouco tempo, tá, meus irmãos? Acredita, a palavra do Senhor é verdadeira. A terceira coisa que Deus fez na minha vida foi me aposentar. Aí eu me aposentei com 55 anos, eu já estava meio desesperado, achando que eu já ia me aposentar com 70, porque o tempo não batia, mas Deus me surpreendeu e Ele usou um irmão, e o irmão me chamou no canto, ele falou assim, ó, Deus falou ali no altar no meu ouvido assim, ó, esse varão aí eu vou aposentar ele. E eu falei assim, meu Deus. E Deus foi me aposentou. E eu falei assim, Senhor, mas já é muita coisa em pouco tempo. Mas, meu irmão, é isso que eu estou falando, era joelho no chão e rosto no pó. Quer ver você ter intimidade com o Senhor? É você colocar o rosto no chão, o joelho no chão e o rosto no pó. Aí você cria intimidade com o Senhor. Vai pelas madrugadas, ou qualquer outra hora, mas vá sozinho. É aquela hora que fica você e o Senhor sozinho. E eu só agradecendo e vi a vitória. Meus irmãos, não é brincadeira. Eu fiquei pouco tempo, eu dei mais de 10 cultos de ação e graça. Era tanta coisa que eu falava assim, meu Deus, e foi. E depois Deus começou, Ele falou assim, agora eu vou começar a realizar seus sonhos de verdade. Ô meu irmão, minha irmã. Aí Ele começou a fazer a obra naquele meu filho que está ali, ó. Muitos não davam nada, mas eu lembro que eu fora da igreja mesmo eu falava, filho, um dia você vai conseguir, deixa que as pessoas falam. Mas Deus ali eu sentia que Ele falava, mas para que aconteça tu tem que estar na minha presença, porque fora tu não vai conseguir. Se conseguir vai desmanchar tudo de novo. E o meu filho foi fazendo toda a trajetória de estudo. Há pouco tempo agora, nós fomos na formatura dele e ele se formou em administrador na faculdade Estácio. E é assim que Deus vai fazendo, meu irmão. É assim que Deus vai fazendo, minha irmã. Mas tem que entender que nós temos que criar nos nossos corações. Primeiro, é ver que Ele é um Deus realmente que existe. Pode falar o que quiser, mas Ele muda a situação. Ele veio para salvar, curar e libertar. Mas o nosso propósito aqui também, meu irmão, na realidade não é só bênção. O nosso propósito maior diante de Deus é para quando chegar aquele grande dia, a gente andar em ruas de ouro. Aonde há brigas por causa de ouro, lá nós vamos pisar.
E Deus está falando essa noite. Ele que está falando, confia em mim, gente. Que há um lugar reservado no céu. E cada ato de bondade que sair dos nossos corações, das nossas atitudes, é uma pedrinha na coroa. Sendo preparado, meu irmão, para um dia a gente ir para o reino junto com o Senhor. Deus fortemente fala essa noite, meus irmãos. Não desista, somente creia. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele te colocou aqui, não é à toa. Que através de você, Ele vai trazendo os outros, meus irmãos, que faz parte da família. Às vezes é lento. Estou 8 anos no Evangelho, 8 anos. O meu filho que entrou primeiro, né? Foi através dele que eu também fui. E a gente tem 2 filhas, né? Que elas estão começando agora a caminhar devagarzinho. Depois de 8 anos, meus irmãos. Eu vou terminar aqui. Depois de 8 anos. 8 anos. Ali a gente orando. Agora, meus irmãos, é que elas estão começando. Meu filho é prova disso. Estão começando. A minha nora também, a missionária Joana, ela é a minha nora, e ela sabe que agora estou começando a tocar nos corações das minhas 2 filhas. E elas estão começando a sentir o gostinho de servir ao Senhor. E através delas, aí vem os maridos. Porque aqui é uma casa de bênção, meus irmãos. Não há um lugar melhor do que esse, não. Sabe o que acontece, meus irmãos? É que muita gente acha que vai vir para o templo, vai vir para a igreja, e que a vida vai ter uma mudança tão radical que a gente vai parar de falar com as pessoas. Nem isso não, meu irmão. A casa do Senhor é uma casa de conserto. Primeiro Ele conserta a nossa vida. Aí depois Ele vai te usar para consertar a vida do outro próximo. Talvez da tua casa, um amigo. Mas é falando de qualquer maneira, não. O teu próprio jeito, você não precisa ficar. O próprio jeito que Deus Ele vai te colocar, que Ele vai fazer você vai ser ali um testemunho vivo de quem está na presença do Senhor. Aquilo ali, meus irmãos, quando a gente fica, a gente para evangelizar uma pessoa, às vezes só pelo teu jeito, as pessoas, elas veem você diferente. E ali ela começa a lembrar, pô, fulano bebia assim, hoje ele é assim. Ele dançava assim e era assim. Meu filho sabe quantas vezes nós, fui para esses bailes de comunidade, dançando no meio de fuzil, meu irmão. É difícil, meu irmão. E hoje, e agora, a gente panfleta lá dentro. Esse meu filho que sabe, a minha nora, lá dentro das comunidades. Todo mundo com fuzil na mão. Eles abaixam o fuzil. E ali ele escuta a gente dar folheto, né? E assim fazendo a obra, meu irmão. Fazendo a obra, dando um folhetim, falando uma palavra. Mas sem a pessoa achar que está sendo perturbada. O Evangelho, Deus é simples. O Evangelho, ele é suave. Não tem agressão, não tem agressão. Então nós temos que viver nessa linha, uma linha de amizade, compaixão um pelo outro. Entendeu, meus irmãos? E só encerrando, e a Bíblia diz que Jesus, ele retorna ali, né? E vai dizer assim, só para encerrar: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado o Nazareno. O Nazareno está na casa, meus irmãos. Acredita nessa palavra, abre o teu coração de compaixão e recebe, porque Deus está falando essa noite: todos que entraram nessa casa não vai sair vazio. Recebe essa palavra aí, meu irmão. Recebe
Glória a Deus, as palmas é para Jesus, né, irmão? Tudo que fizemos para Jesus temos que fazer com excelência, melhor. A igreja pode se colocar de pé. Gostaria de perguntar se tem alguém aqui em nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui em nosso meio que está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor, tem alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão, venha até aqui à frente. Irmãos, os dias são maus, o mundo jaz o maligno, mas aquele que está em Cristo, irmão, ele é protegido, ele é livrado desses males. Amém? Tem alguém aqui? Não tem? Então vamos estar dobrando nossos joelhos, assim como nós começamos o culto, para estar orando pelo término do culto e entoando a bênção apostólica. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai, porque não adianta, Pai, estar cheio de pessoas e vazio da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel nas nossas vidas, Senhor. Senhor, leva o Teu povo, Pai, em paz e segurança, Pai. Senhor, que o Senhor venha dispensar um anjo, Pai, para estar acompanhando cada um, Senhor, até seus lares, Senhor. Senhor, eu declaro, decreto, Pai, profetizo, Pai. Senhor, que nessa noite, Senhor, ao entrar na sua casa, Pai, Senhor, que tudo estará mudado, Pai. Eu profetizo, Pai, que, Senhor, todo mal já caiu por terra, Pai. Senhor, todo levante do maligno já caiu por terra, Pai. Senhor, eu profetizo que a paz vai reinar no lado dos teus filhos, Senhor. Eu profetizo, Pai, Senhor, que a prosperidade estará com eles, Pai. Senhor, que nós permanecemos, Senhor, na tua obediência, Pai, para que as suas bênçãos também venham nos acompanhar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Dê uma